encheu de alegria e com júbilo sem fim nós cantaremos a tua paz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar-se. Ave Maria, cheia de graça. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, Deus zeloso guardador, se a ti me confiou, e a terra de mim, sempre me rege, me guarda, me governe, me ilumine. Amém. tem um carro HB20, não está atrapalhando ninguém não, tá? Para ficar tranquilo. Mas está com o farol aceso, perigoso, depois o carro não ligando de ir embora. A placa é PM
08 a 24. PM 08 a 24. Então o dono é bom ir lá apagar o farol do carro. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse tempo litúrgico que estamos vivendo, tempo comum, nós estamos liturgicamente no ano B, caminhando, fazendo esse caminho espiritual, que a igreja como mãe e mestra vai nos ajudando, vai nos orientando os passos de santidade a cada dia. Então nós estamos escutando o Evangelho de Marcos. Marcos é um evangelho mais sucinto, é muito mais prático, objetivo. A cada cenário que Marcos vai escrevendo, os passos de Jesus, é como naquele cenário do filme, daquela série do The Chosen, Os Escolhidos. Marcos vai apresentando a pessoa de Jesus sobre o olhar e o coração de São Pedro, o primeiro papa da nossa igreja. Por isso que é um evangelho mais prático, podemos dizer assim. Diferente de Lucas, que apresenta a pessoa de Jesus a homens e mulheres que vieram do paganismo. Nem serviam o Deus de Israel. Adoravam os deuses pagãos naquela época. E Marcos, diferente de Mateus também, que nós escutamos durante todo o ano de 2023, Mateus, ele apresenta Jesus como o novo Moisés, porque são homens e mulheres que provêm de uma cultura judaica, já têm experiência de fé, já têm experiência de adoração, mas que encontram no Verbo eterno encarnado na pessoa de Jesus a revelação de todas as promessas do Antigo Testamento. E nesses primeiros domingos, nós estamos escutando o capítulo 1 do Evangelho de São Marcos. Na semana passada, tanto que a continuidade do Evangelho, o padre começou proclamando o Evangelho hoje, Jesus saiu da sinagoga. Semana passada, Jesus estava ensinando a palavra na sinagoga, e lá na sinagoga tinha um demônio dentro daquele lugar. Então, a liturgia da igreja nos apresentou no quarto domingo do tempo comum, Jesus como o exorcista, aquele que veio para libertar os filhos, os eleitos dele, de toda ação do maligno, de toda investida de Satanás. E o curioso, irmãos e irmãs, porque semana passada, a pessoa que estava com o demônio, podemos dizer assim, não estava fora do ambiente religioso, não estava numa casa de prostituição, não estava num campo de uma outra realidade. Mas o fato de Marcos apresentar estar dentro da sinagoga é porque o demônio quer se infiltrar dentro da igreja, porque ele quer destruir o Padre Rodrigo, ele quer destruir você também. Por isso que temos que andar alinhado com os ensinamentos da fé, caminhando integralmente e cada dia mais estamos mais íntimos da pessoa de Jesus Cristo. Porque se estou unido a Jesus, se estou amando a Jesus, eu não vou ter espaço para outras coisas na minha vida. E o mal não vai encontrar brecha, porque na carta de São Pedro diz que o demônio, ele é como um leão, que ele fica só esperando uma pequena brecha, uma pequena oportunidade para entrar e fazer um estrago em nossas casas e em nossas famílias. Então Jesus é aquele que nos liberta do mal. Foi assim que a liturgia do domingo anterior apresentou a pessoa de Jesus a nós. No quarto domingo da Páscoa, o domingo do Bom Pastor, a liturgia vai nos apresentar Jesus como o bom pastor. Em outros domingos, como o mestre, o rabi, aquele que ensina. E no evangelho de hoje, Marcos ele faz uma diferenciação. Porque Jesus é aquele que liberta do mal. Tanto que no evangelho de hoje diz: que queres de nós, filhos de Deus? Viesse para nos arruinar? Por que Marcos traz esse detalhe e destaca que os demônios têm medo de Jesus? Porque quando nós vamos adentrando no ensinamento da igreja, no catecismo da igreja católica, naquilo que os santos foram ensinando ao longo dos séculos, nós vamos compreender o quê? Se voltarmos lá no princípio de tudo, o que é um demônio? Da onde que saiu essa raça? Quando Deus, segundo o relato do livro do Gênesis, criou o céu, a terra, o firmamento,
uma das primeiras coisas criadas foram os anjos. A finalidade de Deus ter criado os anjos é o quê? Para adorarem a Deus. E São Tomás de Aquino vai dizer que quando Lúcifer, o anjo de luz, lá no céu, teve a ciência que o verbo eterno de Deus, um dia haveria a possibilidade de ele se tornar homem, descer à terra, por amor à humanidade. Lúcifer, anjo de luz, falou que tinha um patamar alto no reino dos céus, falou: eu adorar Deus feito homem? Jamais. Jamais vou me prostrar perante um Deus, jamais. E tendo ciência disso, São Tomás de Aquino vai dizer, alguns exorcistas, algumas revelações privadas também dizem isso. O que aconteceu? Lúcifer começou a seduzir outros anjos que estavam no céu também. E aqui tem aquilo que a tradição da igreja chama, houve a prova dos anjos. Lúcifer não quis se abaixar, não quis se dobrar, por isso ele é o ícone hoje do orgulho, da pessoa soberba, da pessoa prepotente, que não se abaixa de jeito nenhum. E começou, como diz vocês aqui, né, aquela arruaça no céu. Aí São Miguel, vendo aquilo como aquele irmão mais velho dentro da nossa casa, falou: bagunça na casa de pai, não. Quem como Deus? A expressão quem como Deus, que significa o nome Micael, o que significa isso para nós? Adorar a Deus acima de todas as coisas. Quando nós fazemos cerco de Jericó com São Miguel, novena de São Miguel, quaresma de São Miguel, no fundo, irmãos e irmãs, é para aprendermos com São Miguel a viver o primeiro mandamento da igreja: amar a Deus desde o nascer ao pôr do sol, amar a Deus acima de todas as coisas. Todos, o meu anjo da guarda, o seu anjo da guarda, todos eles passaram pela a prova lá no céu. Qual foi a prova? Quando Miguel se inclina perante o Cordeiro Eterno de Deus, que Miguel sabia que Deus poderia se fazer carne. E qual é a atitude de Miguel? Ainda que o verbo de Deus se faça carne, se for para descer, ter que descer na terra e adorar o Cordeiro de Deus lá embaixo da terra, eu vou descer e adorar Jesus lá. Lúcifer não, foi por outro canto. Quando São Miguel se prostra no céu, o ato de adorar a Deus, quem como Deus, adorar a Deus acima de todas as coisas, pela adoração, ele vence a batalha no céu e Lúcifer foi expulso do paraíso. E diz o texto da palavra em Apocalipse 12, depois que houve a batalha no céu, Apocalipse 12, versículo 7, que Satanás e seus anjos foram expulsos do paraíso e vieram para a terra. E diz o texto na íntegra, para lá, eles não voltam mais. Por isso que aqui na terra, esses anjos que foram criados bons para adorar a Deus, que se rebelaram no céu, foram expulsos. Então aqui na terra, são os demônios que trabalham 24 horas para a danação da minha vida, para a perdição da minha alma, para a perdição da tua alma também. Por quê? Para o céu eles não voltam mais. Eles trabalham estrategicamente para que eu e você não volte também. Então, quando Jesus chega na sinagoga, ou saindo, chega numa outra cidade, quando esses demônios foram expulsos do céu, eles foram expulsos por quê? Pela Santíssima Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo. Embora Jesus, o Verbo eterno, não tinha se feito carne ainda. Então quando Jesus chega, ele sabe quem chegou. E é por isso que diz o texto aqui em São Marcos hoje: e aí, viesse para nos destruir? Ele sabia que Jesus chegou para pôr ordem na casa. E é assim que nesse ano do Espírito Santo para nós, família Aliança de Misericórdia, Deus quer fazer restauração e colocar ordem em nossos lares, na morada do nosso castelo interior. O que está desajustado, Deus quer alinhar com o querer do céu. Deus quer alinhar cada um de nós em olhar, pensamentos, sentimentos, prática, atitude e ações de acordo e coerência com a vontade dele em nossas vidas. Que seja um ano de conversão para nós. Que seja um ano de santificação para todos nós. E Marcos, então, ele faz essa diferenciação. Por um lado, Jesus nos liberta de todo mal, mas hoje, a liturgia da igreja nos apresenta Jesus como o médico. Porque o texto diz que, além de ele curar a sogra de Pedro, é interessante porque não é que ela estava com uma cura
cientificamente falando, incurável, algo incurável. A sogra de Pedro estava mal com uma febre, algo que é comum a todos nós. Às vezes um remédio passa, né? Mas seja as causas maiores ou as menores, nada passa despercebido ao olhar misericordioso do nosso Deus. Ele chega, se aproxima, esse gesto de misericórdia e compaixão. Ele sente dentro compaixão pela sogra de Pedro que está enferma. Então esse sentimento faz ele mover em atitude de misericórdia. Toca nas mãos. Jesus é aquele que tem tato com as pessoas. É o toque divino no interior da humanidade. Ele toca nas mãos, levanta e a sogra de Pedro fica curada. E o texto de hoje diz que trouxeram muitas pessoas para ser curadas por Jesus. E ele curou a todos. No Catecismo da Igreja, no artigo 5, onde fala sobre um dos sacramentos, que é a unção dos enfermos, no parágrafo 1503, a Igreja vai trazer toda uma fundamentação bíblica para nos ajudar a entender esse carisma da cura, esse carisma, Deus que faz milagres no meio de nós. E o catecismo foi escrito aqui, em 1950, não é coisa do século V, do século IV, para dizer o quê? O mesmo Deus de ontem, de sempre, ainda hoje, continua atuante, vivo, presente no meio de nós, manifestando o teu reino, curando aqueles que precisam de cura, libertando os que estão aprisionados pelo espírito do mal, realizando milagres, sinais e maravilhas no meio de nós. E o catecismo vai dizer assim: a compaixão de Cristo para com os doentes e suas numerosas curas de enfermos de toda espécie são um sinal claro que Deus visitou o seu povo. A primeira finalidade, quando Deus cura alguém, seja no momento de oração pessoal, seja alguém que você faz uma novena, seja quando nós realizamos alguns eventos específicos para rezar pedindo a cura das pessoas, a primeira finalidade é o quê? O reino de Deus chegou no meio de nós. Ou seja, o Deus que nós servimos não é uma ideia. E o Papa Bento XVI, ele combateu muito isso no seu pontificado. Nós que caminhamos com Cristo, nós não seguimos uma ideia. Nós fizemos a escolha por uma pessoa. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Tantos concílios atrás definiram isso. Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele se fez homem, vai dizer aqui o texto do catecismo também, porque Jesus veio para curar o homem por inteiro. E o texto aqui diz, em sua totalidade, alma e corpo. Por isso a liturgia da igreja nos apresenta hoje Jesus como o médico que cura a enfermidade daqueles a qual tem essa necessidade. No parágrafo 1504 do Catecismo da Igreja diz assim: frequentemente, Jesus pede aos doentes que acreditem. Serve-se de sinais para curar, como alguns ele utiliza a saliva, a outra é pela imposição de mãos, utiliza do lodo, da lavagem. Por seu lado, os doentes procuram tocar-lhe, porque sabia que dele saía uma força que curava todos. Por isso, irmãos e irmãs, sobretudo no sacramento, Jesus continua a nos tocar, continua a nos curar. Desde quando fui ordenado padre nos hospitais de São Paulo, que já experimentei muito essa graça. Tem pessoas que estão aqui hoje, que esse dia estavam bem enfermos no hospital. Nem morfina fazia passar a dor da pessoa. O padre foi lá, deu a unção dos enfermos, acabou a dor. Como que racionalmente você explica isso? Porque é fé que Cristo, no sacramento, continua agindo na sua igreja. Continua atuante no meio de nós. Eu não vou me confessar não. O padre é um homem igual eu. Se você é um homem carnal, uma mulher carnal, ou como diz o apóstolo Paulo, vive na naturalidade da vida, para você não vai ter efeito nenhum mesmo. Agora, se você é um católico que vive sobre o influxo da graça de Deus, sobre a unção do Espírito Santo, e no Espírito de fé você vai se confessar, ali, no sacramento, Cristo está presente.
E a sua alma que estava desconectada com o coração de Deus, ele estava ficando enferma, porque estava longe da graça, no sacramento da reconciliação, na confissão, no espírito de fé. Você é conectado novamente com o mistério trinitário do amor de Deus. Aí a graça santificante passa a atuar em teu ser. Eu me lembrei esse final de semana em Fortaleza, e é importante trazer isso aqui de novo. Quando uma pessoa de Brejo Santo estava em um cerco de Jericó, contei um testemunho, e ela falou: será que é por isso que minha avó está há 30 anos de cadeira de roda e os médicos não conseguem identificar a enfermidade que ela tem? É porque fazia 50 que ela não se confessava. Aí a jovem foi lá, no espírito de fé, talvez a avó nem acreditava muito, mas a jovem acreditou. Pegou a vozinha, levou lá para o confessionário, se confessou, e ela saiu, não foi nem andando, saiu pulando o confessionário, de alegria por ter voltado não só a andar, mas correr também. Bora aplaudir, irmãos, é confissão. Porque, irmãos e irmãs, alma doente, longe do influxo da graça de Deus que nos santifica, adoece o corpo também. Tem muitas pessoas que estão na igreja porque estão enfermas. Porque estão na igreja, mas não vivem sob o espírito de fé. Tem devoção, reza o terço, comunga bem Jesus. Mas fica questionando, quer construir uma igreja não conforme, quer conceber um Deus a partir da sua ideia, a partir do seu racionalismo humano, a partir da sua carnalidade. E não se inclina, diminua eu para que Deus cresça em meu interior, que Deus cresça em meu ser. Não se inclina perante o Cristo que a igreja nos apresenta. O texto do Catecismo nos fala também, no parágrafo 1508, que o Espírito Santo confere a alguns o carisma especial de curar, para manifestar a força da graça do Cristo ressuscitado. E o mesmo texto também diz que, todavia, nem as orações mais fervorosas obtêm sempre a cura de todas as doenças. Assim, São Paulo deve aprender do Senhor que a minha graça te basta, pois foi na fraqueza que a minha força atua plenamente. E que os sofrimentos a suportar podem ter sentido que, como Colossenses 1:24, que eu complete na minha carne o que falta à paixão de Cristo, em benefício do seu corpo, que é a igreja. Eu explico isso. O que o Catecismo da Igreja está dizendo a nós? Aqui tem duas situações, que Deus cura e Deus não cura. Uma delas, vou trazer um testemunho fundante do nosso carisma como Aliança de Misericórdia. A Aliança de Misericórdia foi fundada pelo Padre Henrique, pelo Padre Antonello e pela Maria Paula. Em 5 anos de missão, eu tinha chegado no ano de 2004, eu tenho muita alegria. Nessa quinta-feira, fez 20 anos que eu saí de casa e entrei para a vida missionária. A minha maior alegria, saber que a minha juventude toda está aqui, ó, dentro da missão, desse carisma que me resgatou e está fazendo cada dia mais um homem segundo o coração de Deus. Então, no ano de 2005, a Maria Paula, nós estava com câncer. E rezamos, fizemos vigília, quase toda a missa, Padre Henrique, Padre Antonello, impondo as mãos, pedindo cura, pedindo milagre. O médico deu apenas 3 meses de vida para ela, mas o desejo de viver dessa mulher era incrível. O falecimento dela veio em 2009, 2005 para 2009, porque deu 3 meses, é tempo, né? A Aliança de Misericórdia era pequena ainda, estava em alguns lugares em São Paulo, numa cidade de Minas Gerais. Sofremos muito com a perca da Maria Paula. Que mulher de compaixão, que mulher de misericórdia, capacidade de amar as pessoas, assim, um olhar atento com cada um individualmente, não fazia acepção de pessoas, amava todas as pessoas de todas as categorias e classes, assim, incrível. Tinha um amor pelos pobres, assim, que era impressionante, tanto que nos inspira até hoje, esse caminho de santidade. Quando a Maria Paula veio a falecer, a aliança começou a espalhar por vários países do mundo. Num sentimento afetivo,
humano, nós querendo que ela fosse curada para estar conosco a vida toda, pensavam, fica aqui conosco. Transcendendo para o plano sobrenatural de Deus, Deus fez com ela como fez com Jó. Maria Paula foi uma alma eleita, foi uma ação especial que Deus permitiu a enfermidade do câncer, para que, como o Papa Francisco diz, a pessoa que é consumida pelo câncer e oferece por amor à igreja, quando falece vai direto para o céu, nem passa no purgatório. Porque segundo o que o Papa Francisco diz, o câncer da Maria Paula foi o purgatório dela aqui na terra. Então, na medida que Deus foi purificando e levando essa filha para estar com ele, ela ofertando o sacrifício do câncer, ofertando o sofrimento, ofertando aquela dor, a oferta dela contribuiu para a santificação da igreja e expansão do carisma, para levar a misericórdia a tantos lugares que estavam precisando da graça de Deus. Foi aí que a aliança começou a sair mais de São Paulo, foi para Manaus, foi para o Paraná, foi para Portugal, alcançou Polônia, Bélgica, China, Alemanha. Nós só queríamos que ela ficasse ali conosco. Mas Deus fez essa eleição. Tanto que Dom Odilo, que ainda é o cardeal de São Paulo, por muitas vezes ele foi no quarto dela, se ajoelhava e pedia, Maria Paula, eu sei que isso é difícil para você, mas por caridade, não perca um instante do teu sofrimento e ofereça pela minha santificação, pela santificação dos bispos de São Paulo e pelos padres aqui da minha arquidiocese. Porque o bispo também entendeu o plano sobrenatural de Deus. Então, irmãos e irmãs, tem situações na nossa vida que nós rezamos pedindo uma coisa, mas no plano de Deus é outro. Deus está olhando muito além. Quando a enfermidade bate a porta da nossa família, dá aquela tristeza, aquela prostração, e logo, numa atitude humana, meu Deus, por que eu? É pergunta errada. Nós temos que inclinar a nossa alma perante o mistério da graça de Deus no espírito de fé e perguntar, Senhor, qual é a graça que o Senhor quer realizar na minha família? Mesmo com lágrimas, mesmo com dor, porque não somos Deus, não somos anjos. Temos a fragilidade humana em nós. Mas é por isso que a cada domingo nós vamos passando por um investimento eterno, um treinamento de Deus para amanhã ser mais santo do que eu escolhi ser hoje. Por isso que a cada domingo não é mais uma missa, não é mais um domingo. É um momento que o Senhor quer nos levar a transcender no ato de fé, no nível mais profundo de oração, de santidade, de bênção, de confiança, que aquele que me amou, que me chamou, está cuidando e sabe o que é melhor para mim. E aí nós vamos entender a experiência do apóstolo Paulo. Basta a minha tua graça. Tira esse espinho da minha carne, Senhor. Deus, não, eu quero te santificar, Paulo. Eu quero você no céu. O apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Romanos, versículo 26, que todos os fatos, ou dependendo da tradução bíblica, todas as coisas cooperam, colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se a minha finalidade, se a finalidade da sua família aqui na terra é amar a Deus em todos os acontecimentos, antes de ter uma atitude humana, você vai ter uma atitude de um homem espiritual, de uma mulher espiritual. Senhor, por que minha família? Por que não? Para quê? Porque a rota era essa. Parece que o Senhor mudou para cá. O Senhor está nos levando para onde? Que eu humanamente não estou compreendendo. Mas no espírito de fé eu quero me inclinar perante a tua graça para compreender. O Senhor está nos conduzindo para onde? Estava em São Paulo esses dias, um dos membros da aliança, ele é amigo missionário, partilhava comigo quanto que ele tinha uma vida longe de Deus, e com o câncer que ele teve 10 anos atrás, Deus permitiu a enfermidade, que a família estava toda se dilacerando, o matrimônio já se dissolvendo, e através do câncer a família se uniu, buscou a confissão, propósito de oração, voltou à missa domingo, recebeu a Eucaristia diária, depois de 3 anos superou o câncer, e hoje a família vive em estado de graça buscando a santidade. Do mal ao aparente, Deus cumpriu-se uma promessa bíblica do reino. Eu e a minha família serviremos o Senhor. Bom, aqui são casos particulares. Mas o catecismo diz para nós aqui no parágrafo 1503,
que Jesus veio curar a todos, corpo e alma. E aqui eu trago uma experiência para vocês. Era o ano de 2004, tinha acabado de chegar na Aliança de Misericórdia. E naquele período, jovenzinho, 19 para 20 anos, eu ajudava nos encontros, num dos encontros do nosso fundador, o Padre Antonello, que era lá no bairro do Brás. De 2 em 2 meses, era 2.500 pessoas, 3.000. Gente, era uma coisa espetacular. Quantas pessoas sendo curadas, quanta libertação. Eu já vivi cada experiência nessa vida. Ver criancinha pequenininha subindo na parede, assim, tendo libertação, uns negócios muito loucos, assim, fora da realidade, né? Enfim, a aliança nasceu assim, sob a unção do Espírito Santo, sob o poder de Deus. Eu me lembro como se fosse hoje, que durante os 2 anos que eu ajudei nessa evangelização, tinha um carro que chegava, eu ia lá, tinha uma menina de 9 anos de idade, que ela era paralítica. E eu ia lá, segurava no colo, a outra pessoa ia tirar a cadeira de roda dela do porta-mala, arrumava, colocava e ajudava ela a entrar. O Espírito Santo falou para o Padre Antonello um dia: hoje essa criança vai voltar a andar. Ixi, Maria, paga para ver, né? Aí na hora da adoração ele foi lá com o Santíssimo, segurou a mão dela, falou: vem, filhinha, Jesus quer curar você. Ela: não quero. E o padre foi persistente. Passou 2 meses: vem, filhinha, não quero. Vem, filhinha. Foi 1 ano assim. Depois de 1 ano, foi mais ou menos ali, era dia 9 de fevereiro, aniversário do Padre Antonello, né? A menina chamou e falou: mamãe, Jesus quer dar um presente pro Padre Antonello hoje. Mas vou voltar a andar, tá bom? Aí a mãe falou: tá bom. E avisaram o padre, né? Ele ficou meio excitado, porque 1 ano, né, água mole, pedra dura, e às vezes é assim, Deus vai provando a nossa fé, né? Aí ele foi, na hora do Santíssimo, segurou a mão da menina. Gente do céu. A hora que aquela menina começou a esticar o pezinho, já caiu uma lágrima nesse lado. Ué, porque foram 1 ano que eu carreguei essa menina no colo. Aí esticou um pezinho. Quando esticou o outro, no que começou a andar, nossa senhora. Ixi, Maria, Jesus. Mas começou uma manifestação da glória, diz uma coisa assim, meu Deus, muito forte. E, nossa, eu pulava, deitava no chão, jogava a cadeira pro alto. Nossa, começou um negócio assim. Eu não sabia como, eu não conseguia me conter. E eu sou todo introspectivo, calminho, imagina, né? Mas o mais interessante, por quê? Isso foi no domingo à tarde. No sábado de manhã, eu ajudei uma pessoa que era da 2 de mim a entrar com o andador, né? E estava com toda dificuldade. Eu fui lá: não, pisa para cá. E fui ajudando a pessoa. E ajudei a pessoa de manhã, ajudei a pessoa a ir até o refeitório, ajudei a pessoa a entrar no carro à noite, ajudei a pessoa no domingo de manhã. Quando essa mulher viu a criança andando, ela jogou o andador pro alto e saiu correndo atrás. Aí o que você faz? O aplaudir é muito louco, cara. Você é doido. Não, muito forte. Eu falei: meu Deus do céu, o que é isso? E aí começou muita cura acontecer. Nossa, foi um atrás do outro. Vixe, foi muita graça. Passou-se os anos, e até então ficou para mim assim: nossa, eu sou testemunha disso, eu vi isso, mas tem um pensamento: isso nunca vai acontecer através de mim. E quem sou eu, né? Eu fui ordenado padre, e aí eu fui a convite do nosso fundador, o Padre Henrique. Ele não pôde ir no evento. E eu fui escolhido para ir no lugar dele. Uma conferência de avivamento em Niterói, no Rio de Janeiro. Embora eu sou muito carismático, gosto de pedir o Espírito Santo, eu não curti essa vibe de avivamento, já que é um pessoal meio fora da casinha, meio louco, meio estranho, sabe, na igreja? Aquela coisa estranha. Enfim, né? Os pios pro alto ficam na testa, enfim. Aí chegou nessa conferência de avivamento, vivi várias experiências. E uma das coisas que tinha uns pregadores norte-americanos, assim como o grande padre Robert de Grandes, anos atrás, com o padre Jonas, que trouxe força da renovação carismática na década de 80 aqui no nosso Brasil. Lá eles faziam treinamentos para rezar por cura. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Tipo oficina de oração. E a primeira pessoa que nós fomos rezar, aí era um rapaz que ele tinha... Ele era meio tinha um problema no nome dele, enxergava enfim, ele era todo desregulado do olho, né? Eu não sei como expressar de outra maneira. Aí nós começamos a orar por ele, tinha um círculo de pessoas, né? E eram leigos e o padre, né? Padre, coloca a mão. E eles tinham uma prática de oração que eu nunca tinha visto aquilo.
Aí começamos a pedir o Espírito Santo sobre o olho do menino, uma oração específica. E aí falou assim. Aí o norte-americano que estava dando o treinamento de oração por cura, ele falava assim, em inglês, a pessoa traduzia, pergunta para ele, de 0 a 10 curou quanto? Eu falei, de 0 a 10? Mas já acho que coisa é essa? Mas tá bom, vamos lá. Eu todo incrédulo, vamos lá. De 0 a 10 curou quanto? Curou 3. Curou 3%? Pô, então, mas tá curando. Eu fiquei na minha, não conhecia essa prática, né? Aí o outro, aí falou assim, vamos rezar mais. E agora, chegou a 6. E agora, chegou a 8. Chegou a 9. Daqui a pouco chegou a 10 minutos, o jovem caiu no repouso do Espírito Santo. Quando levantou, o olho dele assim, ó, parecia que tinha acabado de nascer. Assim, não tinha nem aniculado. Quando fazia para cá, ia junto, porque ele era todo desregulado, né? Ficou tudo ordenado. O menino foi curado fisicamente. Aí quando eu vi aquilo, falou, tá certo que o irmão ajudou, mas eu coloquei a mão também. Deu um pouquinho de confiança. Tem que ser realista, não pode mentir, é pecado, né? Depois fomos rezar para uma pessoa que tinha enfermidade de câncer nessa região acho que era no fígado. Aí começamos a rezar de 0 a 10, de 0 a 10, de 0 a 10, enfim. Mas foi um final de semana de oficina de oração. E foi tantas pessoas curadas. Quando eu vim de Niterói, nem eu me reconhecia mais. E aí ontem de manhã, por providência, essa missa eu preparei lá na quinta-feira à tarde, né? Mas eu estava em Fortaleza. E aí me chegou o testemunho, alguns conhecem já também, do milagre de uma criança, que até saiu depois no programa da Aliança Misericórdia, no Parte de Nós. Vou resumir que são muitas coisas. Onde eu quero chegar com isso? Que a liturgia nos apresenta Jesus como um médico. Ele curou, mas ele quer me usar e te usar também como instrumento de cura. Ano passado ele falou, não estava tentando entender o que era o Cariri, conhecer, não deu. Mas deu sendo no segundo semestre, com algumas pessoas nós vamos começar a fazer essa formação, porque tem muitas pessoas que vão ser curadas, mas tem que ter um treinamento para isso. Naquele final de semana eu fui preparado para ser um instrumento de Deus com muita simplicidade, mas com ousadia no Espírito Santo, para que Deus possa curar pessoas. E era o dia 3 de fevereiro de 2020, um pouco antes de começar a pandemia. Por volta de umas 10 horas da noite, eu cuidava da igreja do Oratório Eucarístico Nossa Senhora da Boa Morte de São Paulo. Aí chegou um casal jovem, 8 meses de sacramento do matrimônio e 11 semanas de gravidez. Teve escorrimento, aí foram às pressas para o hospital. Chegando lá, aí o médico falou, olha, o saco gestacional rasgou-se, então cientificamente tornou-se irregular, não tem cirurgia para isso. E o coração da criança parou de bater. O médico disse, agora que umas 2 horas que o próprio organismo vai expelir aqui o feto, eu faço a coletagem para você. Aí o casal ficou desesperado, imagina aquela situação, já de luto praticamente, e foram para a igreja. Por providência de Deus, eu estava rezando uma missa, era o retorno do grupo de cura e libertação na igreja. Quando ele falou, se tem missa, tem padre, então vamos pedir uma bênção para o padre. Acabou a missa, o missionário veio e falou, padre, tem um casal aqui que quer muito falar com você. Eu falei, rapaz, eu dei tudo que eu tinha, não estou vendo mais nada, hoje não tenho cabeça para isso não. Padre, mas é urgente. Falou, olha, eu nem sei o que eu vou fazer amanhã à noite, mas eu posso desmarcar. Fala para eles virem amanhã à noite. Falou, padre, eles acabaram de perder a criança. Aí você engole seco, você entende que você não é padre comercial, né? Você é padre 24 horas, que é o povo precisa. Resumindo a história, que ela é bem ampla. Fui lá, a sacristia, parei com esse casal de luto. Falei, meu Deus, o que eu faço? Falei, bom, morta a criança já está, né? Vamos pedir Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Aí, irmão, eu escutei uma voz do Espírito Santo. Coloca em prática o que eu te ensinei. Põe a mão no ventre e reza. Tá louco? Aí eu falei, não posso. Pecar com o Espírito Santo não tem perdão, tem que obedecer. Aí tá bom. Os pais não entenderam nada, na hora nem eu. Fui lá, falei, só um minutinho, já vem. Já fui na sacristia, peguei a estola roxa, coloquei, põe a mão na barriga dela aí. Ele olhou, põe a mão, criatura. Aí colocou a mão, colocou a estola. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Ao Senhor deu uma outra palavra. Eu sou o Deus dos vivos e não dos mortos. Olha, se lá atrás eu tinha dúvida, que eu tenho certeza que para isso aqui eu fui treinado, fui capacitado pela graça de Deus. Deus está falando, Ele é o Deus dos vivos, Ele está aqui. Vamos rezar agora com o Espírito Santo na voz dessa palavra. Aí Deus deu uma outra palavra de Gênesis 2, quando Ele cria o homem do barro e insufla sobre ele o hálito de vida. E o Espírito Santo fica falando, sopra sobre o ventre, sopra sobre o ventre. Aí fui fazer uma pesquisa de campo, né? Falei, pai, como está o movimento aí? Aí o pai em lágrimas falou, padre,
eu já estou vendo meu milagre. E Deus até falou que vai ser homem, é menino, tá? Uau! E você, mãe? Ela colocou a mão na barriga e falou: o meu Deus é o Deus impossível. Eu vou ver o meu milagre acontecer nesse lugar. Falei, pronto, o pai está acreditando, a mãe também, né? O pai vai estragar a festa, né? E eu confesso, gente. Eu não rezei na minha fé, não. Rezei na fé deles, viu? Mas já que estão acreditando, vai que dá certo, né? Então vamos embora. Aí rezando, Espírito Santo, Espírito Santo. A gente ficou tão cheio do Espírito Santo, tão cheio de Deus, cheio da graça de Deus, que nem lembramos que a criança tinha morrido. Fomos embora todo mundo, foi embora feliz, eles felizes também. No outro dia, às 15 horas, na hora da misericórdia, me liga para dizer: padre, voltamos ao médico, o mesmo médico, e foi refeito o exame. O saco gestacional foi refeito, o coração da criança voltou a bater. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, meus irmãos e minhas irmãs. E nós queremos rezar com essa liturgia hoje, que nos apresenta Jesus como um médico, que quer nos curar, que quer nos tocar. Coloca a sua mão sobre o teu coração. E vamos permitir que essa graça, o Senhor hoje Ele quer trazer em nós, nessa liturgia, um despertar de fé. Acredita que Ele pode agir em você nesse domingo. Ele pode agir em você, no seu coração, meu querido e minha querida. E o Senhor já me mostra em oração, enquanto alguns de nós estão aqui, estava escutando esse testemunho à luz da palavra de Deus, algo começou a mover em seu interior. Eu quero declarar hoje, o Senhor já mostrava em oração, Jesus quer curar muitas pessoas, algum Ele já está curando no meio de nós. Receba esse carisma da cura hoje, em nome de Jesus. Amém. Age em nós, Senhor, com a vossa graça. Aqueles que são batizados no Espírito Santo suavemente, vá orando em línguas, deixa fluir. Vamos criar uma atmosfera de fé sobre esse lugar, uma atmosfera de intercessão nessa manhã. Ora no Espírito. Deixa fluir a ação da graça em nós. Assim como tempos atrás, naquela favela em São Paulo, naquele cerco de Jericó, aquela criança de 9 anos foi curada de leucemia e testemunhou para a glória de Deus. Assim como na segunda missa que o padre rezava ano passado, lá na escola de evangelização, aquela mulher que tinha câncer na bexiga foi curada para a glória de Deus. O Senhor quer agir no meio de nós. O ministério intensifica a oração. Posso subir, intercessão. Senhor, essa manhã Ele quer curar muitos de nós de traumas que trazemos de infância, dos ventres, principalmente muitos homens que aqui estão nessa manhã. O Senhor está curando, está trazendo de volta a você aquela esperança que você trazia ainda dentro de você, que nada, não sinto isso, mas o Senhor nessa manhã Ele está te curando todo trauma da tua vida que você tinha passado. Mulheres que se sentiram abandonadas no ventre de mamãe, o teu papai, quando soube que você era uma menina e você ali praticamente era tua mãe que te gerava, e o Senhor agora te cura nesse momento agora. O Senhor está libertando um homem aqui de jugo e está curando você de todo espírito de inveja que veio sobre você. Para você se colocava, mas nada dava certo, e nessa manhã o Senhor te trouxe aqui. Você está vindo aqui pela primeira vez. O Senhor te trouxe aqui justamente hoje, nesse dia que Jesus se faz médico, e Ele hoje está te curando desse jugo de inveja. Esse homem que Jesus está curando agora também está quebrando um jugo de hereditariedade na sua terceira geração. Eu vejo o preciosíssimo sangue de Jesus te libertando de todo espírito de miséria. E não é só sobre você, essa graça é para toda a sua família. É como parece que profissionalmente nada dava certo, nada fluía, mas hoje Jesus, que é o médico dos médicos,
Ele coloca a mão ensanguentada dele, chagada do madeira da cruz, sobre a tua família. Deus está operando libertação espiritual sobre a tua casa. Recebe hoje, recebe agora em nome de Jesus. E o Senhor diz: não vos preocupeis com aquilo que o outro conquistou no tempo dele. Eu estou olhando hoje para ti. E o Senhor libera sobre a tua casa também, sobre a tua família, um espírito de graça, de prosperidade profissional, em nome de Jesus. Tome posse, irmão. Nesse momento de graça e de oração, quero convidar as pessoas que estão aqui, que têm qualquer tipo de enfermidade no seu corpo, e se é desejo de Jesus curar, Ele vai curar nessa manhã em nome dele. Coloque a sua mão aonde está a sua enfermidade. Se você está com seu esposo, com sua esposa, sua mão não alcança, peça para o seu esposo, sua esposa poder rezar por você, por seu filho. Tem uma graça sobrenatural de Deus essa manhã. É a própria liturgia que nos confirma esse mover da cura divina sobre nós. E o arcanjo Rafael, que é o arcanjo da cura, está aqui no meio de nós, está intercedendo por nós, para a cura de muitas casas, de muitas famílias. Eu quero declarar hoje, assim como rezando por aquele pai, aquela mãe, aquela criança, e o Pai dizia: ventre, volte a ser hoje o princípio eterno que Deus te criou, ventre. Eu quero declarar agora sobre o rins, sobre o pâncreas, sobre o fígado, em nome de Jesus. Vamos orando em língua. O Senhor também está curando o homem aqui de depressão. Você não queria mais saber da sua própria vida. E o Senhor nessa manhã, Ele está te restaurando, te curando. E você está sentindo agora. Você está até de olhos abertos. Pode continuar, porque é o Senhor que está te curando. Nesse dia maravilhoso, que é o dia dele em tua vida, irmão. Tome posse. Não apenas um homem, são três. E um deles, para que você não tenha dúvida, você tem 36 anos de idade e é a quarta vez que você pisa nesse sítio. Deus está falando claramente com você. Toma posse. A graça de Deus te alcançou hoje. Vai declarando no teu coração: eu tomo posse em nome de Jesus. Por tua misericórdia, novo eu serei. Se tocado eu for, por tua misericórdia, novo eu serei. A misericórdia de Deus está alcançando uma mulher que está aqui dentro da palhoça. E você tem rezado pela sua tireoide, que estava desregulada, sem a palavra que o Senhor traz. A visão que o Senhor me mostra é de um relógio. E Ele traz a palavra ordenamento. Eu vejo o sangue de Jesus se unindo à tua corrente sanguínea. E nesse momento, o sobrenatural de Deus está intervindo no natural da tua vida. E Deus está não apenas regulando, trazendo ordem, você está sendo curada. Mas você me mostra também a sua mãe e a sua irmã, que também estão sendo alcançadas pela graça de Deus. Inclusive a sua irmã, para que você não tenha dúvida que é você. Ela estava com um problema no ciclo menstrual e Deus está alcançando ela agora. Ela está agora na casa dela, sentada no sofá preto. Deus está confirmando a cura que está acontecendo sobre você e sobre a sua casa. Toma posse em nome de Jesus. O Senhor está curando uma mulher que está aqui de reumatismo. Você estava se sentindo como não tinha mais força nos seus ossos, de artrite, artrose, osteoporose. É como você não pudesse mais caminhar, mas pela gota do sangue do Senhor que é derramado sobre a tua pessoa, mulher, você está sentindo que agora a fortaleza sobre os teus músculos das tuas pernas são outros. É o teu Senhor que te cura nessa manhã. Tome posse dessa graça do Senhor sobre ti. Mulher, você que está com a mão sobre o seu ventre e as lágrimas começam a cair. Algumas mulheres, infelizmente, sofreram de aborto espontâneo.
Outras mulheres há tempo que pedem a Deus e não conseguem ter um filho. Pela intercessão do arcanjo Rafael, está sendo derramada uma graça de cura sobre nós para mulheres. Cura divina. Há uma unção de fecundidade de vida. Receba hoje, toma posse hoje, tome posse agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E uma delas, Padre, vai ter gêmeos, um casal. Glória a Deus, bendito seja Deus. Eu confio em oração, porque eu vejo o arcanjo Rafael e 2 anjos, ou seja, os anjos da guarda das crianças que Deus concedeu a sua casa já estão aqui com vocês. Toma posse. São gêmeos porque Deus já enviou do céu os anjos da guarda dos gêmeos sobre você. A graça de Deus está sobre você. Tome posse em nome de Jesus. E depois você vai dar testemunho aqui para a igreja, para edificar a fé de todos nós. Tua presença. Todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor, tua presença cura. Todas as feridas que causei, fizeram em mim, Senhor. Jesus está curando uma mulher que ultimamente você foi fazer um exame e a tua médica falou que tinha um caroço no teu seio direito. Eu confirmo em oração que desde o início o Senhor está mostrando essa pessoa. E o Senhor agora está dissolvendo esse caroço. Volte, irmão. Glória a Deus. Faça de novo o exame, não vai ter nada e você vai dar testemunho. Glórias a ti, Jesus. Do Senhor. Cantemos tua presença. Canta, igreja. Canta. É um dia especial. É um domingo diferente sobre nós. Tua presença cura todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. Tua presença cura todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. O Senhor está tocando em um homem que você precisa fazer um exame de rotina de próstata. E Ele nesse momento Ele está tocando em você agora. E você vai no médico, querido, pela surpresa do médico e sua. Quando você fizer esse exame, não vai ter nada. Não vai ter nada, porque você está sentindo agora o toque do Espírito Santo sobre você nessa noite. Você não estava acreditando em nada do que estava acontecendo aqui agora, dessas curas que o Senhor estava realizando. E justamente Ele está fazendo com você agora. Com você. Acredite, querido. Acredite. Depois você vai voltar aqui. Eu sei que vai ser um pouco envergonhoso. Você vai procurar o Padre e vai falar desse milagre que o Senhor te fez hoje. Toda a tua presença cura. Todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. A graça de Deus está alcançando também uma pessoa. Você trazia já há mais de 15 anos fortes dores na coluna, sobretudo na região da lombar. E o Senhor está dando agora ciência do que provocou isso em ti, que é a falta de perdão. Você viveu uma situação com seu pai muito difícil, e que você cresceu um sentimento em seu coração de mágoa, que foi ganhando espaço, e sabemos que a mágoa e o sentimento não tem espaço dentro do ser humano.
Tudo que nós guardamos, o corpo sofre consequência em algum lugar. E o seu lugar foi a coluna, a lombar. E o Senhor está lhe convidando a liberar perdão hoje. Perdoe seu pai por aquilo que ele te fez, porque naquele tempo veio um sentimento de revolta, como você se sentiu traída por ele, em algo tão simples, mas que era precioso para você. Você falou e ele contou para sua mãe, você não queria que ele contasse. E para que você não tenha dúvida, o fato aconteceu quando você falou com ele. Vocês estavam na sala da sua casa, e no canto direito tinha uma imagem pequena de Nossa Senhora Aparecida, que era uma imagem que você tem muito apreço, tem muito sentimento por essa imagem. Deus está dizendo claramente: libera perdão, que nunca mais você vai sofrer dessa enfermidade na tua coluna, em nome de Jesus. Cantemos tua presença. Tua presença cura todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. Somente as vozes, canta com fé. Tua presença cura todas as feridas que causei, todas as feridas, todas as feridas que fizeram em mim. Ainda as famílias, canta a cura de Deus sobre a tua casa. Todas as feridas que causei, todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. Todos juntos para encerrarmos tua presença. Glórias a Deus. Obrigado, Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus, que é maravilhoso. Quantas bênçãos sobre nós. O nosso Deus é vivo. O reino de Deus está operante no meio de nós. Aplauda o Senhor. Palmas de bênçãos, palmas de gratidão, palmas de louvor. É o ano do Espírito Santo, é o ano da graça de Deus sobre nós. Mais Deus, mais unção sobre nós, mais poder de Deus sobre nós. Todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. Voltemos o nosso olhar para a cruz de Cristo, tendo as suas mãos direitas, a sua mão direita, e renovemos a nossa fé. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. compõe o vinho, ofertemos a nossa vida no altar do Senhor.